E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, seja bem-vindo ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos aí dar continuidade, no livro de 1 Timóteo. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Cuidado com os falsos mestres. Conforme te solicitei, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertir a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam discórdias em lugar de propagarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. O alvo dessa orientação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum, intentando ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que propalam, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmações com tanta convicção. A lei e os reais objetivos. Sabemos, todavia, que a lei é boa se alguém a usa de forma adequada. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática de imoralidades sexuais e os homossexuais em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos, e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. Esta sã doutrina encontra-se no glorioso Evangelho que me foi outorgado, a saber, o Evangelho do Deus bendito. A eficácia da graça de Deus. Sou grato com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente. Contudo, ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz, mediante minha ignorância e incredulidade. E a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Todavia, por esse motivo mesmo me foi concedido misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse um modelo para todos quantos haviam de crer nele para a vida eterna. Ou seja, se você conhece alguém aí e acha que essa pessoa não tem mais jeito, é dessas pessoas, que Deus está dando aí o direito à salvação, do direito de conhecer a verdade revelada, que vai transformar essa pessoa, que vai libertar essa pessoa. Eu estou vivendo muito naquele versículo lá de João, capítulo 8, se não me engano, versículo 32, se não estiver enganado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Combater o bom combate. Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito, com base nelas. Luto o bom combate, preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás,
para que aprendessem a não blasfemar. Adoração e intercessão. 1 Timóteo, capítulo 2. Além de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Jesus Cristo, o homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Afirmo-vos a verdade e não minto ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo mestre dos gentios na fé e na verdade. Recomendações aos homens. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Recomendações às mulheres. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulher que professam servir ao Senhor. A mulher deve aprender em silêncio com toda a reverência, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Contudo, a mulher será restaurada, dando à luz filhos, desde que permaneça na fé, no amor e na santidade com bom senso. Deixa eu ver aqui. Bababá. 1, 2, 3. Recomendações aos líderes. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja responsável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem sua própria casa, sabendo educar seus filhos a lhe serem submissos com todo o respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. Quanto aos diáconos, na mesma forma, devem ser honrados, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiências. Depois, se não houver nada que os desabonem, que exerçam o diaconato. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa. Pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muito intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Ainda que alimentem a esperança de ver-te em breve, escrevo-te estas orientações. Contudo, se eu demorar, fique ciente de que como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida,
Grande é esse ministério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Esse foi o plano de Deus para que nós fôssemos libertos dos pecados, né? E hoje nós temos que declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, para a honra e glória de Deus Pai. E através de Jesus nós seremos salvos se nós estivermos plena obediência à lei de Deus, à Bíblia Sagrada, né? Porque nós temos uma lei de Deus e nós temos que segui-la. Então essa pessoa que determina-se ser cristão, ser evangélico, ser da igreja, né? Ela tem que ter uma postura diferenciada do mundo, para a pessoa poder te ver e olhar, olha, aquele rapaz ali, ele é um rapaz, uma pessoa de Deus. Ele é calmo, ele é manso, ele é tranquilo, ele não faz brincadeira sem graça, né? Ele é uma pessoa exemplar, né? E essa pessoa, através da sua atitude, vai ganhar uma outra pessoa que não é da igreja para Cristo. E isso é uma bênção maravilhosa. Então, esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!